Eu não sei se você sabe, quem não tem clareza do propósito enviados aqui. Às vezes a gente fala assim que o propósito, ele é nosso. Realmente tem uma parte nossa, que somos nós que estamos procurando. E o que eu digo é, não tem como eu entender o propósito se eu não conecto a uma fonte. O que eu digo de fonte? A fonte da tua existência, a fonte da existência desse mundo,
Então tudo vai ligar à fonte. Eu não sei a sua religião, não sei aquilo que você acredita, mas eu quero dizer que existe um ser maior, um ser de luz. Existe um Deus que fez tudo aquilo que nós conseguimos ver, inclusive você, inclusive eu. Ele fez essa tecnologia, ele fez tudo aquilo que a gente vê. Então, se existe um ser maior, nós precisamos buscar essa direção na origem. Por que eu estou falando na origem? É como você comprou um telefone celular e de repente ele deu um problema. Ela travou. Ele não destrava, e está na garantia. Você recorre a quem? Você recorre ao fabricante? É ou não? Então a gente recorre ao fabricante. Então, o que eu digo agora para você? Eu não quero te comparar, não quero dizer que você é apenas um telefone, mas você é um ser a qual, quando tem uma pane, a gente recorre a quem? A um ser maior, onde a gente acha a nossa fé, a gente desenvolve a nossa fé diante de um relacionamento com aquele que criou todas as coisas. Então, precisamos entender um pouco dessa fonte. Eu não sei se você tem o costume de ler a Bíblia, mas eu quero buscar uma referência que está lá em Colossenses 1:16. E diz assim, Colossenses 1:16, abrindo aqui: porque nele foram criadas todas as coisas que há neste céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Eu quero pegar essa última parte. A parte de cima é muito fácil de entender. Eu falo que ele criou todas as coisas, né? Aquilo que há aqui, absolutamente, aquilo que a gente vê, aquilo que não vê, tudo. Então, mas no final ele fala assim, tudo foi criado por ele. E você já sabe, né? Agora, eu quero frisar o quê? Tudo foi criado para ele. Então, se é para ele, será que você não é para ele? Se você é para ele, talvez nessa jornada de vida você tenha procurado entender o teu propósito de forma que está tudo sobre você. O que eu quero dizer com isso? Talvez até hoje você ache que é tudo sobre você. Tudo sobre o eu, tudo sobre a minha própria família, tudo sobre a minha própria casa. Não estou dizendo que você vai desonrar, mas eu quero dizer que não é somente sobre você, porque é muito mais que isso. Muito mais que isso. Onde passamos talvez a vida toda procurando de forma assim. Nós concentramos tudo em nós. Nós concentramos tudo em nós. Os nossos sonhos. Às vezes recebemos aquelas perguntas assim: o que você quer ser da vida? Aí a gente entende que talvez esse seja o nosso propósito, esse seja a nossa vida. Será que é de verdade? Será que o nosso propósito ele é só para nós? Será que não há nada além disso? Eu quero buscar outra referência na palavra. Em Jó 12:10. Tá lá. Jó 12:10. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, o espírito de toda a carne humana. Olha que legal. Na sua mão, ele está falando dele, está a alma de todas as coisas. O que eu falo de alma? Alma é como um eixo, como algo central, como algo que governa, o que sustenta. Por que eu digo isso? Eu não sei se você entende um pouquinho sobre construção civil. Como eu trabalhei com isso a vida inteira, um pilar é como uma pilastra da tua casa. Existe ali o aço, existe o concreto, mas existe ali uma divisão, onde a estrutura metálica que há ali dentro,
ela tem uma função que confere a resolver alguns esforços de torção, de tração. Na parte externa, ali tem um concreto de cobertura da ferragem, para que essa ferragem não corroa, para que ela permaneça ali por longa vida, sendo protegida. Assim somos nós, precisamos dessa proteção. Mas no meio ali, por fora é a proteção, por dentro da ferragem, é dito como alma. A alma do pilar. A alma é o que sustenta. A alma é o que vai permanecer, vai fazer com que aquele pilar fique de pé, sustentando a carga que for necessária. Se eu entendo que essa alma não pode ser quebrada, que se ela for quebrada, a minha vida não faz sentido. E o que esse versículo quer dizer? Essa alma está na mão dele, de todas as coisas. Então ele é o pilar de todas as coisas. Que se eu quebro essa alma desse pilar, ele entra em colapso. Ou seja, ele quebra na hora. Mas eu posso cortar um aço desse, a estrutura não cai. Talvez eu possa cortar 2 aços e a estrutura não cai. Eu posso tirar essa capa de proteção, a estrutura não cai. Mas se eu quebrar a alma, eu desconecto. Eu paro de exercer a função, que é de sustentar aquela carga daquela edificação. Bom dia, Rita. Bom dia, Raquel. Bom dia, doutora Shelly. Sejam bem-vindas. João Carvalho, de Portugal. Muito bom ter você aqui, viu? Tamo junto. Vamos lá. Se nós entendemos que ele é algo, eu preciso de caminhar, de entender que nessa caminhada aqui nós vamos buscar a clarificação desse pilar, dessa alma que sustenta. E quem sustenta essa alma é aquele que nos fez. Eu quero que você, se você chegou agora, pegue um papel e caneta, faça esse desenho. E aqui eu quero que você coloque o ano que você nasceu. Aqui em cima, aqui. Eu nasci em 1987. Coloque o ano que você nasceu e faça esse desenho aqui. Já fez? Escreve aí. Já fiz. Põe você a sua velocidade. Vou pegar uma água aqui. Já tomou água hoje? Oi, vida. Então vamos lá. 1987 eu nasci. Quero que você conte aqui, ó. 120 anos. E agora, quero que você coloque mais 120. No caso aqui vai dar no 2107. 2007. Eu nasci em 1987. O que aconteceu? Eu vim a esse mundo. Então aqui eu ganhei um corpo. Aqui eu ganhei um corpo para viver nessa terra. Mas antes de eu descer, já havia assim aqui. O que é aqui? Eternidade. Dá para ler aí? Dá para ler? Então, ao contrário aqui, no Instagram? Ao contrário, acho que tem que virar essa câmera então. Confere aí, gente, está ok agora.
Ok? Agora vai entender melhor, né? Vamos lá. 1987. Eu nasci, coloca seu ano aí. No final, você vai somar 120 anos, pode pegar seu telefone aí e calcular, mais 120 anos, você vai saber o final. Aí você anota isso no seu caderno. E a eternidade, ela é plena. Vou colocar a eternidade de verde aqui. Você vai dizer isso no seu caderno, vai. A eternidade está aqui, ó. Ela não tem fim. Da eternidade, hoje nós somos de fato criados, ou seja, a criação, ela é plena, ela não tem início, não tem fim, ela é plena, ela é alfa e ômega. Quem é alfa e ômega? O Criador. Então tudo que ele criou também é. E nós estamos aqui nessa terra, nós descemos da eternidade, recebemos um corpo para caminhar aqui nessa terra. Que dentro dessa eternidade ficou disponível para nós 120 anos tendo um corpo. Esse corpo que você tem, ele veio de uma origem de lá, onde já havia o quê? Uma alma e um espírito. Já viu uma alma e um espírito? Então, quando eu desci, quando é que você desce? Quando o teu papai e a tua mamãe casam. Nesse relacionamento deles, o que acontece? Desce uma alma e um espírito. Lá em Gênesis 1, fala sobre algo que é muito real, que através do sopro da vida, uma alma se tornou um ser vivente, onde ela tem um espírito. Então, nós precisamos entender de onde viemos, o que somos, para entender realmente o propósito de vida que nós temos aqui. Se nós não entendemos toda essa origem que nós temos, nós vamos ter um problema muito sério para viver aqui nessa terra. O que acontece? Se nós temos 120 anos, se nós não cumprirmos esse propósito aqui, nosso tempo vai ser encurtado talvez com 60, com 30, às vezes com 20, por não cumprir o propósito, por não ser obediente à fonte. Nós vemos agora na palavra sobre a origem, onde viemos, quem nos fez. Então eu preciso conectar essa fonte, eu preciso saber dessa fonte. Quem sou eu? Qual a minha função aqui? E talvez você já se perguntou várias vezes: o que eu vim fazer nesse mundo? O que será de mim quando eu crescer? Sabe aquele sonho de criança? O que eu vou ser quando eu crescer? Será que faz sentido essa pergunta hoje para você? Hoje, que você já está na fase adulta. Porque quando era pequeno era um sonho. E criou-se, sem dúvida alguma, uma expectativa. E hoje é uma frustração. E aí é o problema. Se eu não tenho essa clareza, se eu não tenho essa clareza que precisamos saber da origem que temos, vai ter uma treta. Vamos lá, vamos para o propósito. Então, eu preciso de caminhar nessa terra aqui, uma caminhada de propósito, né? Então, no propósito, vou colocar aqui, propósito, ele é composto por 3 níveis. O que eu falo de níveis? Se eu dividir ele em 3 etapas, eu vou começar a enxergar que eu preciso montá-las. Eu digo que tem uma base, tem um chamado, ou seja, o que é essa base? Entender a teoria desse propósito.
Se eu entender a teoria, eu passo a crer e passa a ser um fato. Aí depois vem um chamado. Depois vem a frutificação. Mas parece que essa linguagem está esquisita, Rodrigo. Eu não estou entendendo. Vamos lá. Vou definir como base a fase de projetar, a fase de planejar. Então nós temos a base. Vamos escrever isso aqui. Vamos lá. O propósito. Primeiro, eu preciso ter a base. O que é essa base? Na base nós vamos ter projeto, nós vamos ter planejamento, planejamento está ligado ao cronograma também. Então nós temos primeira base. Nessa base eu vou ter que entender o projeto. Qual projeto que eu sou? Qual projeto que fizeram para a minha vida? Quem fez o projeto da sua vida? Quem te fez? Concorda ou não? Então eu preciso conectar com esse projeto. Eu preciso saber quem me projetou, o que projetou. Eu preciso entender que com base nesse projeto eu preciso te planejar. Então o projeto é como conhecer. Eu preciso conhecer. Isso aqui é o primeiro pilar. Conhecer. Então, anota aí. Primeiro, base. O projeto. Conhecer. Depois que a gente conhecer, a gente vai entender mais um pouco, nós vamos planejar. Nesse planejamento, nós vamos trabalhar com cronograma. Parece que é de obra, né? Mas você é uma obra-prima. Parece que isso aqui é obra de obra civil. Mas é obra da tua vida, não de fé. Eu vou ter que planejar, eu vou ter que usar cronograma e eu vou ter que orçar também. Quando eu falo em orçar, é orçar o preço que você vai ter que pagar. Você está disposto a estar 40 dias aqui comigo? Pagar esse preço de acordar às 6h30 da manhã e chamar uma pessoa que você conhece para estar aqui conosco? Para estar tendo esse entendimento? Então tem um preço. Eu tenho que pagar um preço. Se eu tenho 43.800 dias de vida aqui nessa terra, que diz sobre esses 120 anos, o que você acha de tirar só 40 dias, só para dar uma reconfigurada? Ou melhor, é só para testar para ver se dá certo. Então, primeiro eu tenho que acreditar. Se eu acredito, eu começo a conhecer, para assim eu planejar, criar um cronograma e assim um orçamento também. Você acha que eu consigo acordar às 6h30 da manhã? E o que eu preciso para acordar às 6h30 da manhã? Eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso tomar água, eu preciso fazer uma atividade física, porque senão 6h30 não funciona. É ou não? Então, base. Segundo passo. Com isso aqui, nós vamos entender um chamado. Anota aí. Essa é uma introdução. Pra você entender aonde é que você vai chegar. Então, o chamado, ele é o mesmo que caminho, só que esse caminho, ele precisa de gestão. Nesse caminho, se você não tiver gestão, acontece um problema. Você não atende o chamado. Então eu preciso de uma boa gestão. Você é um bom gestor da própria vida ou não? Gestão. Segundo, chamado, vamos lá, caminhando, eu preciso dessa gestão. Essa gestão, ela sempre vai conectar com algo que vem na próxima fase.
Percebe-se. Uma coisa conecta com a outra. A primeira, eu vejo projeto, planejamento e cronograma para o quê? Para atender o chamado. Para atender a chamada dessa terra. Você percebe que você foi chamado? Lembra daqui? Vamos lá, volta aqui. Quando você estava aqui na eternidade, você não estava contando já os 120 anos daqui. Alguém te chamou. E você acha que foi seus pais, né? Vou te provar que não. Sabe por quê? Tem muitas mulheres que querem ter filhos e não têm. Tem muitos casais que estão todos certinhos, casados, que não têm filhos. Sabe por quê? Agora tem casais que se envolvem numa noite, numa balada, e vem um bebê. Será que é o ato sexual que desce esse filho? Ou será que só desce com a permissão, com a direção do Eterno? Eu quero te dizer que você não é de um acaso aqui. Você não veio por acaso. Você tem um propósito aqui. E Deus escolheu uma família que você tem. Então não reclame da tua família. Não culpe eles dos teus resultados. Os seus resultados é um problema seu. É de responsabilidade sua. Vamos lá. Atendi esse chamado. Decide. Então, só de nascer está atendendo a chamada. Agora eu preciso de instrução. Eu preciso de sabedoria na caminhada. O que você precisa de sabedoria? Eu não sei se você sabe. Sabedoria é uma pessoa. Sabedoria é o Filho. Sabedoria é Jesus. Se sabedoria é Jesus, eu preciso me conectar com Ele, fazer aliança com Ele, para ter uma caminhada. Então, nesse processo a gente vai entrar com uma ideia sobre isso. Mas fique em paz. Eu preciso de entender o que eu vou fazer aqui nesses 120 anos. Eu preciso de quê? Estender a minha vida. Fora do propósito eu diminuo. Eu encurto a minha vida. No propósito eu tenho uma vida longânima, uma vida longa. É só você olhar para Moisés. Moisés deu a vida pelo povo. Moisés deu a vida e contestou Deus a ponto de falar assim, por mim. Ou seja, Deus já tinha insistido do povo, o povo não queria ele. Ele peitou e falou assim, não, por mim. Não destrói. Ele deu a vida por uma multidão de gente. Aí eu te pergunto, você está dando a vida por quem? Mas como assim dar a vida? Eu não tenho que dar a minha própria vida? Eu falei, quando você cuida da própria vida, você se enche de tal forma que você não aguenta, você acaba transbordando aquilo que você já tem. Se você entender isso e começar a viver isso, você já está vivendo no propósito, só para você ter ideia. Mas vamos lá, vamos devagar. Cada um no seu tempo, não precisa atropelar os processos. Vamos voltar aqui para cá. Notou aí? Propósito, 3 fases. Base, chamado. Depois do chamado, que eu preciso de quê? Entender o caminho e uma boa gestão. Mas o caminho é para onde? Eu preciso ter um alvo. Concorda ou não? Alvo será o terceiro. Ele nunca pode perder. Nunca pode esquecer dele. Terceiro. Vamos chamar aqui de alvo. Qual é o seu alvo? Nessa vida. Escreve aí nos comentários. Qual que é o seu alvo? Crescer na vida? Comprar carro? Casa? Ter paz? Talvez seja. Se libertar de uma ansiedade, da deprê. Qual que é o alvo? O alvo que você tem na sua vida. Nós estamos aqui fazendo um planejamento para viver um propósito. Só que isso confere qualquer propósito. Qualquer propósito. Se nós pegarmos aqui, primeira fase como base, a gente conhece. Nesse caminho a gente desce isso aqui e começa a servir. E aqui a gente alia. A gente fica aliado ao resultado que a gente quer. Só que, vamos lá, vamos pensar aqui. Antes de vamos falar sobre algo, porque se eu não tiver esse alvo, eu não tenho esse projeto. Pega que esse projeto aqui, ele é a imagem real final. Ou seja, para mim encontrar esse alvo, eu preciso ter a imagem dele aqui, na base. Eu preciso entender para onde que eu estou indo. Se eu não entendo para onde é que eu estou indo, eu não consigo
planejar, eu não consigo fazer cronograma, eu não encontro caminho, eu não consigo ter a gestão. Gestão de quê? Se você não sabe conectar, então não é gestão. É viver deixando a vida te levar. Acho que não faz sentido isso para sua vida. Talvez até você fez isso e agora chegou a hora de mudar isso. De não ser alguém que deixa a vida te levar. Terceiro, alvo. Esse alvo, ele pode dizer que ele é o sonho. Vou colocar aqui, sonho. Eu coloquei sonho em vez de desejo, porque o sonho eu acho que ele é mais profundo. Desejo pode ser momentâneo, mas o sonho diz algo lá na tua alma. É como um desejo profundo, de verdade. Assim. Eu quero chegar nesse lugar, eu vou pagar o preço que tiver que pagar, mas eu não vou arregar. Então, o teu alvo será o teu sonho. Só que o teu sonho, ele sempre indica a desfrute. Ele sempre vai indicar um desfrute. Nessa ordem, quero que você anota isso aqui. Nós vamos falar isso aqui nesse período de 40 dias. A gente sempre vai estar clarificando essas fases aqui. O que eu escrevi para você aqui confere a qualquer propósito. Propósito é como o propósito de eu sair daqui depois dessa live. Para onde é que eu vou? Eu tenho uma reunião com uma empresa daqui a pouco. Esse é meu alvo. O que eu preciso? Como base, eu já vi que eu vou estar lá. Eu já mentalizei que eu vou estar lá. Eu já mentalizei as coisas resolvidas lá. E agora o que eu faço? Um planejamento. Eu já penso, eu tenho quantas horas são? Nós temos mais 20 minutos. Temos 20 minutos. Então, são 7h10, né? Então, se eu tenho esse alvo de estar nessa reunião, eu planejei, eu faço o cronograma do dia, e agora eu preciso de atender esse chamado. Esse chamado está onde? Eu vou ter que caminhar, eu vou ter que fazer uma gestão de tempo. A gestão não só no tempo, mas na caminhada. Eu vou ter que o quê? Andar. Eu vou ter que pegar o carro, vou ter que dirigir. Que tempo que eu chego lá? 10 minutos? Eu tenho que parar no estacionamento, subir o elevador, estou calculado. Estou falando da gestão, ou seja, qual o caminho que eu preciso chegar lá. Mas antes de eu chegar, eu tenho que avisar que eu estou chegando. Percebe que o propósito, você cria em tudo. Você pode ter vários propósitos, mas o que eu quero falar para você hoje, o propósito da tua vida não é esse de ir nessa reunião, não é o de adquirir teu carro, não é adquirir a tua casa, são coisas suas. Só que existe algo que é muito real, que é a fonte. Qual que é a nossa fonte? Qual que é a fonte? Ela te mandou aqui, o meu alvo é ajudar as pessoas a reconectar com Jesus Cristo. Quero transmitir o amor de Deus na terra. Meu Deus. Gati, o que você está fazendo aqui? É porque você está nos ensinando, hein? Meu Deus. Essa moça já entendeu tudo. Parabéns. Vamos lá. Existe algo é o céu, Deus. A fonte é essa, né? A fonte é essa. Se é Deus, eu preciso conectar. Por que eu falo dele agora? Por que eu quero falar dele? Lembra quando eu falei sobre o telefone? Quando dá um problema, a gente vai conectar ao fabricante para resolver esse problema? Então, assim somos nós. Nós precisamos conectar aquele que nos fez. Ou você acha que você, sendo um produto que tem um fabricante, alguém que não fez esse produto, alguém que nunca viu esse produto, alguém que vê esse produto desconhecido, ele olha para ele e não sabe o que faz, não sabe como que opera. Ele precisa de um manual. Só que se ele não tiver um manual, ele precisa ligar para o fabricante. Para que é isso aqui? Como é que opera?
falei de uma coisa. Mas e você? Você é o próprio produto. Pensa no negócio. Às vezes você procurou o propósito da tua vida dentro de você. Só que o propósito da sua vida nunca vai estar dentro de você. Nunca vai estar. O teu propósito, ele não está dentro do produto. O propósito está direcionado pelo fabricante. Você não é um acaso aqui. Você não é alguém que brotou aqui sem propósito. Você concorda que essa plantinha aqui atrás ela tem um propósito? Ela gera oxigênio para a gente. Ela harmoniza o ambiente. Olha que legal esse negócio aqui. Ficou legal, né? Eu preciso entender que eu sou originado de alguém que criou todas as coisas. E agora eu quero dizer uma coisa. Você sabia que antes de você vir, antes mesmo da criação desse mundo, já havia alguém que tinha planejado sobre a tua vida? Ele iria te enviar aqui nessa terra. Parece doideira, né? Mas quando eu falei de eternidade, eu falei que existe alguém que te fez, que pensou em você, preparou para a sua chegada aqui. Ele preparou a sua chegada aqui nessa terra. E por ele ter preparado a tua chegada aqui, ele... É uma palavra que eu quero ler com você aqui. É Mateus 15. Efésios, eu separei algumas passagens aqui para comentar com você, porque eu quero basear toda a minha fala naquilo que é botado como um princípio de Deus, ou seja, aquilo que Ele escreveu. Não quero dizer que é somente sobre a minha vida, mas em Efésios 1, 4 ao 6, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha que legal. Ele nos elegeu antes. Que privilégio é esse? Que privilégio é esse de, antes desse mundo estar pronto, Ele já tinha preparado. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Ele já havia preparado. E essa preparação, ela é plena. Pensa no negócio, Ele preparou para nós essa terra. Se formos olhar, olha que legal, você sabe sobre a criação do mundo, né? Lá em Gênesis fala de 7 dias, 7 etapas. Olha que interessante. Ele não te chamou para fazer o mundo, nem para opinar nele. Olha que legal. Ele te fez no 6º dia. E o que ele fez? No 1º dia, no 2º, no 3º, no 4º e no 5º. Aí ele preparou a terra, o sol, o mar, a água, a natureza, os vegetais, os animais, tudo que há nessa terra. Aí depois de acabar tudo, ele falou assim: agora eu vou fazer a minha imagem, a minha semelhança. Vou fazer algo exponencial em toda a minha ciência. Ele disse, e foi feito no 6º dia, o homem e a mulher. E no 7º ele falou: desfrutem. Ele desfrutou, ele descansou, mas nós somos quem? A imagem e a semelhança dele. Ele falou para nós desfrutarmos. Ele falou que ele ia descansar. Ele falou para nós, ele foi desfrutar e falou: desfrute. Porque não era somente sobre ele. Porque se ele descreveu lá para nós, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e logo depois diz desfrute, nós, em imagem e semelhança, nós desfrutamos. E será que você está desfrutando dessa vida? Será? Você pegou que tudo foi feito para você? Antes de você chegar aqui já havia?
E aqui agora você quer mudar esse mundo? Ele não te chamou para fazer, ele não te chamou para mexer nesse mundo. Ele te chamou para o quê? Logo adiante ele fala para a gente subjugar, para a gente multiplicar, para a gente ser alguém que reflete a glória dele aqui. Leia Gênesis 1, 26, 27 e 28. Isso vai ajudar a nossa caminhada aqui. Onde você vai entender um pouco desse propósito. Para a gente continuar dia a dia aqui. Em cada momento, em cada aula, vai ser como tirar uma lente que distorcia a realidade. Quando eu falo de lente, eu estou falando de percepção. Existe uma diferença de percepção e de realidade. E talvez você ache que o ângulo de vista que você vê o mundo é a realidade. Só que a realidade é uma verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Se nós estamos com Ele, vamos começar a enxergar a verdade nessa caminhada. Nós vamos buscar um estreitamento em relacionamento para poder encontrar de fato a realidade na nossa ótica, que a nossa ótica vai passar a ser a ótica dele, porque nós estamos buscando o quê? Um alinhamento de coração com o coração dele. Então, nesse processo, nós vamos tirar as lentes das percepções, porque é muito comum. Cada um tem uma opinião própria sobre alguma ou alguém, alguma coisa ou alguém. E será que é verdade? Você já pensou nisso? Quando há uma discussão na mesa, há uma percepção de cada um sendo discutido. A gente discute para um alinhamento de uma terceira, de uma quarta visão, para buscar a clareza da verdade. Então é nos confrontos que a gente consegue clarificar o propósito, clarificar aquilo que diz sobre a verdade da nossa vida. Você tem alguma pergunta? Quero que você mande aqui. Eu preciso que você anote, para que a gente caminhe, para a gente encontrar esse alvo. Porque para descobrir esse propósito, nós vamos precisar de agir em princípios, gerar valores que conferem esses princípios. Nós vamos criar metas próprias aqui. Nós vamos ter que desenvolver habilidades. Bom, mas habilidade não está falando do planejamento, tá assim. Você desenvolver habilidade. Você vai saber quais são. Conectando a esse alvo. Aí eu vou precisar de um princípio que chama disciplina. Disciplina é como eu tenho que fazer porque precisa ser feito, não é porque eu quero. O princípio da disciplina é eu escolher performar, é eu escolher não sair fora do caminho que me leva ao alvo que eu preciso chegar. Escreve isso aí. A disciplina é eu fazer aquilo que precisa ser feito, que vai me levar ao alvo que eu preciso chegar. Você vai ter que ter disciplina para acordar às 6h30 da manhã. Você vai ter que ter disciplina para poder estudar, disciplina para anotar. Ah, você não gosta de anotar, mas é preciso que você rompa isso, essa trava que está no seu cérebro, que te impede de aprender, de crescer, de expandir essa mente. Nós vamos mudar essa história. Nós vamos mudar essa aula. Essa aula de hoje, ela é como uma introdução daquilo que a gente precisa saber. Nós precisamos conectar com o fabricante. Nós precisamos entender de onde que viemos e para onde estamos indo. Precisamos entender esse alvo. Nós viemos da eternidade, estamos na eternidade e voltaremos para a eternidade. A eternidade está aqui. São 120 anos no Cronos. E estamos. Como assim no Cronos? O Cronos, você não sabe o que é o tempo humano.
O tempo do pecado. Olha que interessante, o tempo do pecado. O tempo que começou a contar a partir do pecado de Adão e Eva. Esse tempo começou a contar lá no pecado. E agora ele está sendo voltado. Se não houvesse o pecado, estaríamos no Kairos. Ah, mas o que é esse negócio de Kairos? Kairos é o tempo da eternidade. É tudo no agora. Não existe passado e futuro. Existe o agora. E por termos a liberdade dentro do Cronos de viver o passado, o presente e o futuro. Aí eu escutei de um amigo que Deus fez uma coisa errada, chamada liberdade. Ele disse isso para mim dias atrás. Me fez refletir. Eu falei, se não tivesse essa liberdade, talvez as coisas seriam mais fáceis, né? Agora, para pensar. Você amar uma pessoa sem liberdade. Essa pessoa, será que se sente amada? Você pegar ela, amarrar ela, forçar ela a estar contigo? Não faz sentido. Ele te ama tanto que ele te deu a liberdade de você minerar o teu propósito, de você buscar expandir a sua mente ou não, de você pecar ou não, de você se afastar dele ou se aproximar dele. Ele te deu essa liberdade, assim como ele deu para Adão e Eva. Eles se tiraram tão livres e quiseram descobrir aquilo que não precisavam. Não precisavam, mas foi feito. E agora nós temos a opção de viver no agora, de resolver essas tretas que confere uma coisa pesada. Quando eu vivo no passado, eu penso no passado, eu vivo uma deprê. Essa deprê a gente se esbarra com ansiedade. Essa deprê ela sempre vai conectar o teu passado. Um passado de glória que não existe mais, ou um passado de derrota que você se sente culpado ou culpado. É muito triste isso. Eu sei o que é isso. Eu já passei por esse negócio. E se você está passando, eu vou te ajudar a sair desse negócio. Vou ajudar quem estiver aqui comigo a sair disso. Agora existe outra treta. Se eu vivo com excesso no futuro, eu esqueço do presente e fico pensando só no futuro, sonhando, fico só na frente, só sacando futuro, no mundo da ilusão. O que eu me torno? Estressado. Não sei se você sabe, o estresse, ele causa uma acidez no teu sangue que aumenta de forma exponencial a tua capacidade de ter um câncer. Cuidado com o estresse. Se você vive isso, para com esse negócio. Para com isso. Desconecta desse que está te matando. A live de ontem foi bem interessante, que falou vencer a morte, é você vencer aquilo que está te matando. O tema vencer a morte é vencer aquilo que está tentando te tirar a vida. A ansiedade, a depressão, o estresse, o câncer. O que você está passando? Existe algo no teu corpo que dói? Você sabe que é disponível a cura? E talvez o que você seja só porque você não está andando no propósito. O seu corpo está gritando, manifestando: me tira daqui, me leva para o caminho, me leva para o propósito. Eu não vim aqui para isso. É como eu pegar esse telefone, eu trouxe a tecnologia do telefone, eu pegar esse telefone e inventar de passar pano no chão com ele. Ele vai gritar, como é que ele vai gritar? Ele vai parar de funcionar, ele vai morrer. Vai dar um curto-circuito na placa. Eu preciso saber quem eu sou, para viver aquilo que eu fui chamado. Cada um tem uma função, cada um é como um membro.
nessa história. Hoje foi só a introdução, essa aula vai ficar salva. Eu não vou deixar essas aulas salvas, tá? Mas a de hoje vai ficar porque ela é uma introdução para você convidar mais pessoas para estar com você aqui. Ainda é tempo de resgatar essas pessoas. Eu conto com você nesse resgate. É hora de resgatar as pessoas, é hora de trazer essas pessoas para estar junto nesse movimento. Esse movimento que te traz a paz, esse movimento que te traz a solução dessas dores da alma, do teu corpo. É o tempo que te traz a solução para encontrar o teu propósito, o propósito de vida que você foi chamado. Você não foi chamado aqui por acaso, você não caiu do céu. Você só desceu porque Ele te enviou. E eu quero te dizer, Ele depositou uma confiança em você. Lá em Coríntios 2:7 diz assim: Ele não nos criou às cegas. Ele deixou o manual. Não é uma nova mensagem, a mais antiga. Pega isso aí. Olha esse manual aqui, olha a grossura desse manual. Pensa numa máquina complexa. Que manual que você pegou da vida ou de algum aparelho que tem essa grossura aqui, que tem essa quantidade de páginas? Só que você tem preguiça. E tá tudo bem. Preguiça de ler manual, também não gosto de ler manual também não. Não gosto de ler manual de nada, eu gosto de ficar testando as coisas, empiricamente. Aí você me lasca na vida. E por tanto me lascar e achar a forma correta de achar isso mais rápido, eu escolhi compartilhar com você nesses 40 dias. Só que não é só com você, é com as pessoas que você ama e que você quer estar aqui conosco. Essa live fica salva e eu quero que você comenta lá. Eu quero você comigo nessa. E o arroba da pessoa que você quer que esteja aqui. Fechou? Poliane, Rafael Gomes, que bom te ver aqui. Sejam bem-vindos. Nossa aula está finalizando agora. Eu disse agora que essa aula vai ficar salva. E nós vamos nessa jornada por 40 dias. A jornada onde vai te ajudar a entender o propósito da tua vida. Onde vai desvendar tudo aquilo que estava desvendado. Melhor, que estava vendado. Que estava difícil de entender, vai ficar mais fácil. Beijo no seu coração e até amanhã, às 6h30 em ponto, estarei aqui te aguardando. Você e a pessoa que você está convidando. Então, além de você marcar lá, o que eu vou te dizer? Quando você for entrar, quando você acordar, liga para essa pessoa, acorda ela também. Talvez ela não consiga acordar às 6h30. Ela precisa de você acionar ela. Eu quero dizer que também, toda vez que a gente se entenda, vive algo que é como original, como algo que não é para parar. Algo que é eterno, algo que é de Deus, algo que é para a sua vida. Tem um tanto de coisa que tenta te parar, mas não vai te parar. Você é mais forte que tudo isso. Anota uma pergunta que eu quero que você medite. Que você traga essa resposta amanhã aqui. Anota aí no seu caderno. Como posso me lembrar o tempo todo que a minha vida é, na verdade, para Deus e não para mim mesmo? Como é que você pode lembrar ao tempo todo que a sua vida é, na verdade, para Deus e não para você? Ancore isso aí, porque vai haver momentos que a gente pensa que é para nós mesmos. Eu quero que você reflita nessa pergunta e viva um extraordinário dia. Tenha uma excelente semana, uma segunda-feira de paz, uma segunda-feira de prosperidade, que tudo que você tocar vai prosperar. Bora curtir essa semana. Curtir mesmo. Desfrute. E você que está aqui no YouTube, se acompanhou aqui no Instagram, se você está no YouTube, segue a gente no Instagram, para que a gente esteja sempre em comunicação, entregando aquilo que
Deus tem enviado para você e para a sua família. Eu quero te pedir um negócio. Tudo que eu estou fazendo aqui é de coração. Eu só quero uma gorjeta sua. Eu só quero um like. Eu quero que você se inscreva aqui nesse canal. Mas ative o sininho, porque no próximo vídeo, quando ele sair, você já vai receber no seu YouTube. Já te avisando que tem um vídeo novo, tem uma mensagem nova para você. Ah, lembrando, compartilha também. Pega esse vídeo ali, pega aquela setinha e compartilha lá no WhatsApp. Compartilha lá naquele grupo da família, no grupo da galera do futebol, no grupo da empresa, para que outras pessoas também possam ter clareza do propósito de vida, assim como você está tendo aqui. Sinta-se amado e faça assim o próximo se sentir amado com a sua atitude desse compartilhamento. Beijo no seu coração, embora desfrutar desse dia que foi feito para mim e para você.